Olá, eu sou a professora Jéssica Marciela e continuando o nosso estudo sobre processo de separação de misturas, vamos falar sobre misturas heterogêneas. É um conjunto de métodos físicos de separação que ele não vai alterar a natureza dessa matéria, na finalidade de separar as substâncias puras que compõem essa mistura. Esses métodos a gente fala que é análise imediata. A filtração simples ela é utilizada uma substância líquida com um sólido não dissolvido. Baseia-se ainda na passagem da mistura por um material poroso, no qual essas partículas sólidas vai ficar retida e o líquido ou o gás ele passa. Por exemplo, aqui no ar-condicionado, toda impureza que está no ar fica aqui no filtro. E é importante você sempre estar limpando aquela telinha do filtro, porque todas as partículas suspensas do ar do seu quarto vai ficar parada lá. O papel filtro aqui, o exemplo aqui da filtração que é fazer o café da forma diária. Passou o líquido aqui, o resíduo, ele vai ficar preso no filtro. E aqui, vai ter o material filtrado. A filtração a vácuo é quando a gente quer filtrar uma coisa de uma forma mais rápida, que é no caso da separação de um produto, assim, de alguma coisa mais pastosa. Tem que estar obrigatoriamente um sólido e um líquido. Vamos dizer que eu tenho lá uma pasta a ser separada e eu vou colocar dentro. Qual que vai ser a primeira etapa? Eu vou criar um vácuo dentro do interior do quisato, vai criar um vácuo aqui. Vai ser, ao ser ligada essa bombinha aqui, a vácuo, ela vai criar um vácuo que vai sugar todo esse ar dentro do quisato. Por meio dessa sucção exercida por intermédio dessa mangueira que tem aqui, ao ligar a torneira, tudo que tiver ali vai descer com bastante pressão por esse tubo, que também é denominado tromba. Ao descer, essa substância, ela cria uma força de sucção na mangueira que liga o quisato a essa tromba d'água, fazendo com que o ar saia do interior do quisato e crie esse vácuo. Quando eu coloco a minha substância ali, que já existe esse vácuo criado com água, ela vai pegar e vai filtrar muito rapidamente. Ele vai descer ali pelo interior desse funil, onde vai ficar retido todas as partes sólidas da substância. E como não tem resistência aqui dentro do ar, por causa do vácuo, não há presença, ele não tem resistência na queda desse líquido. Então, isso ocorre de forma bem rápida. A flotação consiste em adicionar bolhas do ar para que partículas de suspensão aglutinem-se a essas bolhas. Então, ela vai formar uma espuma, que essa espuma pode ser removida e vai arrastar assim consigo partículas de impureza. Ela é utilizada bastante na metalúrgica. Esse método ele baseia assim na diferença dessa densidade desse material. O componente menos denso ele vai flutuar com essa espuma e o mais denso ele vai afundar. Isso que é possível separar. Esse processo é o contrário do que acontece com sedimentação, porque sedimentação ele vai ficar ali no fundo para a gente conseguir recolher. Já a flotação, ela leva as partículas à superfície dessa mistura. Então, a palavra flotação, em inglês, ela transmite a ideia de flutuação. Para que essas partículas possam ser arrastadas pela flotação, é necessário que elas sejam coloidais, ou seja, ela tem que ter diâmetro de entre 1 nanômetro a 1000 nanômetros. Essa técnica ela foi descoberta em 1886 por Carrie Everson. Ela estudava química e metalurgia com seu marido e ela registrou a patente desse processo. Uma das áreas mais importantes dessa utilização é na mineração, principalmente para separação de mineral, como a extração do cobre, esse aqui, o cobre da copirita. Essa flotação de minério, ela consiste em misturar de forma pulverizada com óleo, água e detergente. E depois de borbulhar ar através dessa mistura, esse sulfeto mineral, que está recoberto de óleo, ele vai se juntar à bolha e fica na superfície. Já o resíduo, que é pobre em cobre, que é chamado de ganga, ele vai ficar no fundo do recipiente.
e ele vai ser descartado. Outra aplicação importante para flotação é no tratamento da água e de esgoto, que em determinada etapa do tratamento são adicionados a essa água coagulantes químicos. Um exemplo disso é o sulfato de alumínio, que ele forma flóculos e ao reagir com hidróxido de cálcio, esses flóculos ele incorpora a sujeira e é um processo chamado de floculação. Esses flóculos com impureza, ele pode separar da água de diversas formas. E uma delas é a flotação por ar dissolvido. Se você for lá numa unidade de tratamento de água, você vai encontrar uma unidade chamada flotador, que é onde é adicionada microbolha de ar a essa mistura, que vai se aderir a essa superfície. Decantação. Quando essa mistura heterogênea é deixada em repouso, o sólido ou o líquido mais denso, ele vai sedimentar-se. E ele pode ser separado por decantação. Olha, por exemplo, aqui tem um funil de decantação, temos dois líquidos, o menos denso e o mais denso. Abro a torneirinha aqui, ó, e pego o mais denso. Na hora que chegar aqui, ó, que esse daqui chegar aqui embaixo, eu fecho a torneirinha e eu consigo separar esses dois líquidos. Aqui, ó, deixou quietinho aqui, ó, decantou. E depois que decantou, eu posso usar o sistema de sifonação para pegar aqui só a parte do líquido já separado daquilo que foi decantado. Esse sistema de sifonação, ele é muito comum utilizado para limpeza de aquário, onde você apenas mantém aqui o aquário na parte mais alta e vem com um balde e uma mangueira e vem aspirando o fundo do aquário onde está depositado aquilo que você não deseja. Esse sistema, o de sedimentação e a decantação, ele anda assim de mãos dadas. Primeiro a gente precisa realizar essa sedimentação no fundo para depois decantar. E esse processo ele pode ser utilizado líquido a líquido, com sólidos e líquido. O processo de levigação, ele se resume em passar uma mistura por água. Ele é muito utilizado por garimpeiro. Ele é baseado na diferença de densidade de sólidos ou líquidos. Utiliza essa corrente de líquido para efetuar a separação. Por exemplo, areia, terra, folhas, caule, pedra, quando cai nessa bacia aqui do garimpeiro, elas são um exemplo de mistura de heterogênea sólida. E conforme ele vai peneirando isso na água, o que for mais leve vai subindo, ele vai jogando fora e ele vai olhando de acordo com a densidade. A substância menos densa é levada pela água. A churragem, que é um termo que se fala assim entre os garimpeiros, é o mesmo processo, só que eles utilizam mercúrio em vez de água. Esse método ele é altamente prejudicial ao meio ambiente, uma vez que esse líquido ele é um alimento químico extremamente tóxico. Essa parte aqui que vocês estão vendo, essas frutinhas, ela é chamada de grãberry. Quando ela matura, ela cai no solo, ela é extremamente difícil de você separar ela do solo, porque ela tá ali, como você vai colher milhões dessa frutinha madura no chão. Então, o que esse produtor faz? Eles inundam esses campos de grãberry quando está maduro. Eles conseguem chacoalhar, separar essas frutinhas da planta com maquinários. E como essa frutinha, ela tem ar dentro e ela é extremamente leve, ela vai para a superfície. E é dessa forma que eles conseguem colher essa frutinha grãberry, através da levigação. Ou seja, passar essa mistura, que é o solo com frutinha, na água, porque o solo vai ficar ali na parte do fundo, com a planta presa e tudo mais, e essa frutinha, a grãberry, ela vai para a superfície. A floculação, ela é utilizada juntamente com a coagulação, que é um processo químico, físico, quando partes muito pequenas estão agregadas. Então, é uma etapa de tratamento de água em que se adiciona coagulantes químicos para a formação de flóculos que carrega a sujeira. A água, quando ela é captada, ela precisa ser tratada, porque ela é um afluente bruto. Então, ali não se dá para poder fazer uma decantação, porque existe partículas coloidais que iria demorar muito. Então, por isso que é adicionado esses coagulantes químicos,
para ocorrer a floculação. Como é esse processo químico? Na clarificação dessa água, depois que essa água passa pelo tanque de sedimentação, que tira a parte de areia, folhas e outra sujeira, ainda de aparência barrosa, ela passa por uma unidade chamada floculador, onde é adicionado, no Brasil, o coagulante mais utilizado é o sulfeto de alumínio. Esse sulfeto de alumínio, ele é obtido através da reação química entre o óxido de alumínio e o ácido sulfúrico. Então, o sulfeto de alumínio, ele é adicionado a essa água com o óxido de cálcio. Esse óxido de cálcio, ele é mais conhecido como cal virgem. Quando essas duas substâncias se misturam na água, ocorre uma transformação que forma uma substância gelatinosa, o hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio, ele é carregado positivamente, então, assim, por essa razão, ele consegue neutralizar essas impurezas coloidais que estão na água. O resultado é que essas partículas, elas se aglutinam, então elas grudam, formam esses grumos, ou flóculos, ou flocos, daí que vem o nome de floculação. Para distribuir bem esse coagulante e ter um tratamento bem eficiente, essa água, ela é agitada fortemente por 30 segundos, assim que esse componente é colocado nela. E depois, ela é movimentada de forma lenta. Mas você deve estar se perguntando por que colocou a cal. A cal, ela é feita para ter um controle do pH do meio. Para entender, se a gente olhar a equação química apresentada aqui, ó, ela apresenta um excesso de H+. Então, isso constitui um problema, porque torna o meio ácido com pH acima de 7. O que impede essa formação desse hidróxido aqui de alumínio. Então, quando a gente adicionar essa cal, essa água, a gente forma o hidróxido de cálcio, que é a cal extinta. Então, a gente forma isso aqui, que é o hidróxido de cálcio. Esse hidróxido de cálcio, ele é uma base, então ele torna esse meio alcalino básico, e o que aumenta esse pH do sistema, o que permite a floculação desses componentes coloidais. Depois que forma esses flóculos, aí passa para a fase de decantação. Aqui a gente tem a nossa linha do tempo para que a gente consiga se organizar.